As crianças podem sair para o culto infantil. Que Deus abençoe aqueles que vão ministrar o coração delas. Que Deus abençoe também a mente delas para que possam receber a instrução e guardar no coração. E guardar no coração. Muito bem, muito bem. Queridos, vamos abrir o texto bíblico, Gênesis capítulo 27. Gênesis 27. Então agora nós nos aquietaremos para alimentar, já celebramos a Deus, cantamos, oramos, confessamos, dizimamos. Agora vamos em paz, assim, com espírito, querendo mesmo ouvir a voz de Deus, que Ele fale conosco nessa noite. Vamos ficar em pé um pouquinho? Depois você vai ficar mais sentado do que eu. Então, dá para... Vamos ler o texto bíblico. Primeiro texto bíblico. Nós vamos lá para Gênesis 47. Gênesis 47, verso 28. Gênesis 47, verso 28. Gênesis 47, verso 28. Todos acharam? Amém? Então, vamos lá. Gênesis 47, 28, somente a última parte. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Jacó viveu 147 anos. Bênção demais. Você quer viver esse tempo todo, não? Não? É porque a Bíblia diz que depois de 70 é canseiro e enfado, né? Então, já pensou o dobro disso, né? Misericórdia, né? Então, vamos lá. Agora, volta um pouquinho aí. Gênesis 32, 1 e 2. Gênesis 32, 1 e o verso 2. Gênesis 32, 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Que bênção, irmãos! Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Bênção. Agora vamos lá para o 32, para a gente ler o texto. Eu sei que peço a sua paciência, eu vou dar uma... Gênesis 27, desculpa, Gênesis 27, eu não vou ler o texto todo, mas eu queria que você acompanhasse aí, porque eu vou dizer quais são os versículos que nós vamos ler. Aqui começa a história desse homem, que morreu com 147 anos. Num determinado momento, ele viu os anjos de Deus saindo ao encontro dele. Ele viu uma experiência sobrenatural. Não sabemos quando isso aconteceu, com qual idade, mas esse é um fato. Diz o texto bíblico que quando ele, depois de ter um momento com Deus, ele percebeu que os anjos estavam ali, os anjos de Deus, foi ao encontro dele para ajudá-lo na sua caminhada. Mas a história desse homem, Jacó, é uma história estranha. Talvez você conheça, mas é uma história que é cheia de detalhes. Eu gostaria que você começasse aqui, porque tudo está aqui nesse capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo, Isaque era o pai de Jacó, já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu Esaú: aqui estou, meu pai.
Ele disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, vai ao campo e apanha para mim uma caça, qualquer caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu gosto, como eu aprecio, e me traga aqui para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Aí, versículo 5, a esposa de Isaac, a Rebeca, ouviu tudo isso, chamou Jacó, agora à parte, diz assim, e disse: meu filho, disse Rebeca a Jacó, eu ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, traze caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, disse Rebeca, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traga-me de lá 2 cabritos, e deles eu farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-lo-ás a teu pai, você vai levar a teu pai, para que coma e te abençoe antes que ele morra. Disse Jacó a Rebeca: minha mãe, Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu, um homem liso. Ou seja, Jacó tinha muitos pelos pelo corpo, Esaú tinha muitos pelos pelo corpo, Jacó não. Ele vai perceber, meu pai vai perceber, vai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então Rebeca respondeu: que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, e vai, e traga-me os cabritos. Ele foi, tomou, aí vamos, o desenrolar da história. Ela preparou a comida, versículo 18. Jacó volta agora para seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: quem és tu, meu filho? Ele respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primeiro filho. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Então disse Isaque ao seu filho: como é que você pôde achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, olha aqui, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega aqui para perto, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque ele já estava cego, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse: tu és meu filho Esaú mesmo? A dúvida: és mesmo você, Esaú? Ele respondeu: sim, sou eu. Então disse: chega isso para perto, vem cá para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Então Jacó se aproximou e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu, e Isaque bebeu. Então Isaque lhe disse: vem cá mais para perto, dá-me um beijo, meu filho. A dúvida continuava. Então Jacó se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa. Esaú, seu irmão, da sua caçada, fez também uma comida saborosa, trouxe a seu pai e disse: pai, levanta-te e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Então Isaque perguntou: quem és tu? Ele falou: sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Então Isaque estremeceu violentamente, comovido, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e também já o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me, pai, por favor.
E respondeu o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, me tirou o direito da primogenitura, e agora usurpa também a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pai, porventura bênção alguma para mim? Isaque respondeu: não, meu filho, eis que eu já te constituí o teu irmão como senhor. Versículo 41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai tivera abençoado. Ele disse: vai chegar os dias de luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito e resolveu te matar. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Sai daqui e vai para a casa de Labão, meu irmão, teu tio, lá em Harã. Fique lá com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que tu lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que eu vou perder no mesmo dia 2 dos meus filhos, os meus 2 filhos? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Amém, amém. Pode sentar, que Deus abençoe. Que o Espírito do Senhor nos faça entender essa palavra dessa noite, irmãos. Erros, fracassos e acertos, todos nós temos e cometemos ao longo da nossa vida. Todos nós, irmãos. Um dia uma senhora, eu conversava com ela, conversa informal, e ela me citou sobre um idoso que estava numa cadeira de rodas, sofrendo, e eu falei, meu Deus, eu me comovi com a situação. Ela falou assim para mim: Davi, não esqueça, os velhos de hoje já foram os jovens do passado. E é verdade, a gente esquece disso, né? É o ciclo natural da vida. Os velhos ou os idosos de hoje, um dia foram jovens. E um dia fizeram algumas coisas. Porque todos nós, na nossa juventude, a gente apronta algumas coisas no decorrer delas, talvez pela imaturidade, talvez pela astúcia, talvez pelo nosso, e certamente pela nossa tendência para pecar. Nós cometemos muitos erros. Diz os estudiosos aqui que Jacó tinha cerca de 40 anos quando isso aqui aconteceu. Ah, mas 40 anos já era maduro, mas observe quantos anos ele morreu. A cronologia não é a mesma que a nossa. É diferente. Do Antigo Testamento é bem diferente da nossa. Mas ele era jovem ainda. E cometeu erros como a gente comete. Jacó, filho da aliança, era para ser o 3º patriarca. O avô dele, nada mais, nada menos do que Abraão, o pai da fé. O homem que ouviu a voz de Deus, saiu, partiu do lugar onde morava para uma terra, sem saber para onde ia. Já pensou o que é isso? Caminhando pela fé. O pai é aquele que Deus prometeu dar quando ele já era velho. O pai de Jacó era Isaque, filho também da promessa, que veio quando os dois, tanto Abraão quanto Sara, já eram idosos. Isaque era fruto de um milagre. Isaque foi um fruto da graça, da bondade de Deus. E aqui a gente encontra o 3º patriarca, Jacó, que cometeu muitos erros, mas aqui comete o pior de todos eles. A família estava indo bem, irmãos. Talvez aqueles problemas normais que toda família tem. Mas um belo dia, o pai já estava cego, o pai já estava mais perto da morte do que em continuar vivendo. E o pai tem um desejo de comer uma caça antes de morrer, e chama o Esaú, que era perito. Ele sabia caçar como ninguém. E Jacó apreciava a comida dele.
Mas aconteceu aqui a tragédia. A esposa de Isaac, a mãe de Jacó, arma um plano para roubar, arma um plano para usurpar a bênção, para enganar. Não sabendo ela as consequências que isso traria pela frente. Às vezes é assim, nós cometemos alguns erros e nem imaginamos as consequências lá na frente. Mas uma coisa é certa, as consequências chegam, elas vêm. Para todo erro existem as consequências. E agora a gente encontra aqui Jacó, que acostumado na mocidade às suas trapaças, acostumado a levar vantagem, agora ele causa um estrago terrível. Imagina, gente, imagina só. A família do patriarca, de repente, com um negócio desse, esfacelada. O pai enganado, a mãe agora aflita, um filho querendo matar o outro. Aí a mãe sai daqui, foge, porque senão você vai morrer. E ela, quando ela fala aqui que podia perder os 2 filhos no mesmo dia, é porque também a gente não sabe a reação. Um detalhezinho aqui, o tal do Jacó era um brutamonte, o homem era forte. Era forte. Talvez a reação, ela sabia o que podia acontecer. Ele cometeu o pior de todos os erros, esfacelou a família. Esfacelou a família. Detalhe, observem que ela falou assim, vai para a casa do meu irmão, até que eu mande você vir de volta. Quando o seu irmão aqui acalmar, quando ele esquecer, presta atenção, quando ele esquecer, eu vou mandar buscar de volta, buscar você. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ela viu a face de Jacó. Nunca mais. Erros, fracassos que a gente começa na vida. Mas eu queria trazer para você, quando eu olho para esse texto, eu olho para a Bíblia ela me fascina porque é um livro onde ela escancara os nossos erros, ela escancara os nossos defeitos, mas também ela fala de graça, de bondade, de misericórdia de Deus. E esse texto fala que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Esse texto fala que não existe pessoa nessa vida que Deus não consiga mudar. Até um cara trançado, atrapalhado, enrolado, trambiqueiro como Jacó teve a sua vida mudada, porque é isso que Deus faz. Ele muda pessoas, Ele transforma o caráter, transforma o interior. É isso que me fascina desse Deus que a gente prega aqui. Minha palavra para você nessa noite é que você zere o cronômetro da sua vida e comece e recomece de novo. Zero o cronômetro. 20 anos se passaram. Jacó foi para uma terra distante. E aí a gente conhece, eu quero te encorajar, você depois ler aí, conhecer a história com detalhes. Lê com detalhes. 20 anos se passaram. Um dia o Senhor aparece a Jacó e diz assim, hora de voltar. Hora de acertar as contas. Hora de resolver as pendências. E ele arruma a trouxa e começa a voltar para resolver as coisas do passado. Como é que a gente resolve as pendências do passado? Como é que a gente zera o cronômetro e recomeça a vida? Primeiro, reconheça os seus erros e resolva mudar. 20 anos, com certeza, todos os dias, Jacó lembrava do que tinha feito, porque a gente lembra. Nós temos uma memória boa, e uns casos desse aqui, um negócio tão grave, fica para sempre na nossa mente. Jacó certamente pensava, eu causei um mal à minha família, eu estraguei a paz da minha família, eu estraguei a harmonia da minha família, eu estraguei a comunhão, eu decepcionei meu pai, eu traí o meu irmão. Isso, com certeza, durante esses 20 anos, estava na cabeça de Jacó. A gente precisa reconhecer onde a gente errou,
para recomeçar, para zerar o cronômetro e recomeçar a vida, precisa reconhecer: eu errei, eu fiz um mal a alguém, eu sou culpado. Toda família tem os seus perrengues. Agora eu estava pensando numa coisa que aconteceu, me veio à memória, um negócio que aconteceu não vou contar. Eu falei assim, aí é o que eu tenho falado aqui na escola dominical, todas as famílias têm problemas, todas. Está tudo tranquilo, de repente alguém surge lá, e como esse caso aqui, e apronta uma, e aquilo, você vai se encontrar na situação assim: puxa vida, por que está acontecendo isso com minha família? Eu ensinei meus filhos, eu orei com eles, eu li Bíblia com eles, a gente ia junto para a igreja, mas aconteceu. O causador tem que se arrepender, tem que reconhecer e resolver mudar. Jacó disse assim: agora eu vou mudar. 20 anos depois, você precisa resolver. Sabe por quê? Porque ao longo da nossa vida a gente fere pessoas. A gente fere muitas pessoas, com palavras e com atitudes. E outra coisa, talvez a gente esqueça, mas o ferido, esquece não, gente. Esquece nada. Está lá guardado também. Talvez até a gente passe, mas volta e meia, aquele que a gente feriu, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. A gente precisa reconhecer que a gente feriu pessoas. Talvez pedir para o Espírito Santo dar uma escaneada na nossa cabeça, na nossa mente, e nos lembrar: quem foi que eu feri? Eu preciso lá resolver esse negócio. Segundo passo que você precisa dar para você zerar a sua vida e recomeçar. Olha, todos nós precisamos ter essa posição de recomeçar sempre. É um processo, a vida toda, irmãos, até a gente alcançar a perfeição lá na glória celestial. Segundo, precisa resolver, restaurar relacionamentos. A família aqui de Jacó, de Abraão, de Isaac, estava arrebentada, o pai triste. Dá para você imaginar como é que foram os últimos dias de vida do pai, de Isaac? Dá para imaginar a tristeza, o coração dele? A partir desse momento, sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Jacó teve que sair fugido. E o Esaú saiu de casa revoltado. Morreram os dois juntos, os dois velhinhos, juntos, Isaac e Rebeca. Eles não tinham mais filhos, morreram. Sozinhos, tristes. Você que é mãe, como é que você acha que ficou o coração de Rebeca, desses anos todos aí, sabendo que ela tinha sido o pivô de tudo? Como é que você acha? Como é que eles se encaravam? Vamos para a prática, irmãos? Como é que os dois, aquele casal de idosos, olhavam um para o outro, sem tocar no assunto, ou quando tocavam, como é que era essa conversa? E Jacó lá agora distante, o filho se rebelou. Sabe o que foi que Esaú fez? Os pais disseram assim: você não case com as filhas, com mulheres mundanas. Ele falou assim de pirraça: pois agora eu vou casar com todas elas. Pirraça. E por isso que ela fala aqui, olha, estou aborrecida, estou desgostosa. Esaú resolve se jogar no mundão. Um filho rebelde, com vingança, com sede de vingança, o outro longe, a mãe não sabia o resultado, perdeu os dois filhos. Na mesma ocasião, acabou a família do segundo patriarca, por falta de sabedoria, por uma atitude impensada, negligente, de uma mulher que não soube administrar bem e que inflamou, jogou um contra o outro dentro de casa. E um deles, que já era, tinha lá suas tendências para trambiques, foi na onda. Porque, não sei se você observou, ela falou assim: faz o que estou mandando. Observou no texto aí? Faz o que eu estou mandando. Mas ele já tinha a tendência, foi na onda. Você precisa resolver restaurar. Não. A palavra de Deus diz assim para ele: volta lá para a terra dos seus pais. Você precisa restaurar os relacionamentos que foram quebrados. Quem foi que você feriu lá na sua família?
Para você zerar e recomeçar, você tem que restaurar isso. Não dá para continuar sendo filho da promessa, filho da aliança, sem acertar essas pendências do passado. Terceiro, como é que você zera e recomeça a sua vida? Põe o pé na estrada, irmãos. Jacó disse, 20 anos depois, ouviu a voz de Deus, volta para a tua terra. Pensou, causei mal à minha família. Resolveu mudar, vou voltar. E pôs o pé na estrada, pegou a família, os filhos, o que tinha dele, os rebanhos, e agora vamos voltar. Sabe qual era a distância? Cerca de 500 quilômetros, de onde ele estava morando até a terra dos pais. Cerca de 500 quilômetros, uma viagem daqui até Salvador. Vamos voltar, resolver. Talvez você conheça, e eu conheço muita gente, que apenas quando quer ou está pensando em restaurar a vida com Deus, só fica lembrando, mas não põe o pé na estrada, não inicia a jornada. E é isso que a gente precisa fazer. Esse camarada aqui, esse Jacó, sabia que ele precisava sair de onde ele estava e voltar, porque a ordem era essa: volta! Volta! Pôs o pé na estrada. Começou a jornada. Outra coisa, irmãos, não, a jornada não foi de uma semana, não. Imagina uma caravana de gente, filhos, mulheres, animais. É lento, 500 quilômetros, o negócio foi longo. Mas ele resolveu voltar. A gente precisa resolver querer mudar. Sabe por quê, irmãos? O que muda a história da nossa vida é aquilo que a gente resolve fazer. Ele resolveu voltar. Como foi a jornada? Terrível na cabeça. Sabe por quê? Porque ele sabia o que estava no coração do seu irmão. O que era que estava? Sede de vingança. O que é que Esaú tinha dito? Eu vou matar. Vou matar ele. Ele me fez mal, eu vou matar. Vou matar, vou matar. Era isso que estava na cabeça. E Jacó sabia disso, tanto é que teve que sair fugido. Agora ele está voltando. Saiu de casa com medo de morrer. Está voltando agora com medo de morrer. Mas ele resolveu voltar. Refazer o caminho de volta. 20 anos depois. Estava apavorado. Se você continuar na história dele, você vai ver que ele estava apavorado. Versículo 32, verso 7. Olha aí, vê se você consegue me acompanhar aí. Versículo, não fecha a Bíblia não, tá? Versículo 32, verso 7. Diz assim um texto bíblico. Então Jacó teve medo e se perturbou. Estava com o pé na estrada. Teve medo e estava perturbado. O que é que vai ser da minha vida? Eu vou morrer. Ele vai matar os meus filhos. Ele vai matar as minhas esposas. Terrível, hein, gente? Terrível. Você sabe qual era o maior inimigo agora de Jacó? O medo. O medo. Ele vai me matar. Mas eu vou. Porque eu quero restaurar o estrago que eu causei na minha família. Você precisa pôr o pé na estrada e retornar. Quarto. Como é que a gente recomeça? Zera o cronômetro. O cronômetro é aquele aparelho, gente, que a gente zera, que os atletas usam, começam a jornada aí, parou, zera e recomeça de novo. Humilhe-se diante do Eterno, capítulo 32. Vamos lá para a Bíblia aí, continua aí. 32. Diz que o texto 32, a partir do verso 7, Jacó estava com medo, perturbou, dividiu todo o povo estava com ele em 2 bandos, os rebanhos em 2 bandos, e disse: se Esaú vier, um bando e o ferir, o outro bando vai escapar. Já Esaú estava vindo agora com 400 homens, guerreiros do deserto. A fama de Esaú era de gente difícil, guerreiro, vencedor. E agora
Jacó fala assim, vou ao seu encontro. Mandou avisar, vou ao seu encontro. E agora vem um homem, vem Esaú ao encontro de Jacó. Aí Jacó estava perturbado. Aí versículo 9. E orou Jacó ao Senhor e disse, Deus de meu pai. Presta atenção aqui, gente. Orou a Jacó e disse, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna, volta à tua terra, aí a tua parentela, e eu vou te fazer bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei. Quando ele saiu de casa foi assim, fugir foi assim, apenas com um cajado na mão, e agora já são em 2 bandos. Deus ainda teve misericórdia e abençoou. Versículo 11, oração nome, ó Senhor, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e matar a mãe a mãe dos meus filhos. O homem estava com medo, mas aí ele para no meio do deserto, no meio da jornada, e fala assim, eu preciso orar. Vontade de reconciliação levou o homem a orar, a pedir perdão a Deus. Ele reconheceu que ele pecou, o Espírito começando a trabalhar, pondo o dedo na ferida dele. Ele vai pensando, vai dirigindo o povo e vai pensando como é que vai ser. Eu estou correndo risco de vida, eu só tenho um jeito, eu preciso orar. Separou um tempo, orou a Deus, falou, Deus, por favor. Ele está assumindo a culpa, gente. Assumindo a culpa, eu errei, eu causei um mal, eu saí fugido apenas com um cajado, agora estou voltando, o Senhor me abençoou, mas eu quero voltar, mas estou com medo, meu irmão vai me matar. Senhor, por favor, me livra das mãos do meu irmão. Essa foi a oração de humilhação. Presta atenção, se Deus não te ajudar nesse processo de recomeço, nada vai dar certo. Nada dá certo. Uma dica, antes de você buscar reconciliação com as pessoas, você precisa separar um tempinho para conversar com o Senhor, para Ele ajudar. Quero contar uma história aqui rapidinho. Há muitos anos atrás, uma pessoa fez um grande mal, e aquilo me machucou não só a mim, mas a várias pessoas. Eu era presbítero na igreja, e aquilo ficou martelando minha cabeça, e a gente teve que tratar esse assunto, e houve um desgaste muito grande da liderança com a igreja, e com essa família, né, de um jovem que tinha aprontado, e aprontou feio. Eu tinha uma distribuidora e o escritório ficava no fundo. Era o lugar mais reservado. E um dia eu estava em casa, me deu vontade, falei, vou na casa de tal pessoa agora. Vou lá conversar. Aí, fechei o escritório, avisei o pessoal que trabalhava comigo, falei, vou sair. E saí e fui, peguei o carro e fui até a casa da pessoa. Toquei a campainha, a pessoa abriu a porta, quando me viu, pá! Bateu a porta na minha cara. Eu fiquei irado, não disse nada, voltei. Se eu encontrasse ele de novo, eu ia na goela, porque eu me senti desrespeitado. Falei, mas que... Aprontou, ainda bate a porta na minha cara. Passou, voltei para o escritório, fiquei lá dentro, passou meses depois, muitos meses depois, eu estava no escritório, umas 4 horas da tarde, o telefone tocou. Sabe quem? Aquele. Presbítero, eu gostaria de conversar com o senhor. Posso ir na sua loja, aí, no final do expediente, tardezinha? Pode. Umas 5:50, ele chegou. Os funcionários foram embora. E lá no fundo, lá,
nós conversamos, acertamos, restauramos a nossa comunhão. A igreja foi restaurada e a gente continua a nossa amizade. Aquele primeiro tempo, aquela primeira oportunidade não foi a oportunidade que Deus preparou. A segunda foi. Essa história eu carrego ao longo da minha vida, porque às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, e nem sempre dá certo. Tem que esperar o tempo de Deus, pedir a Deus que Ele crie a oportunidade. Aqui Jacó se humilhou e falou assim: Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe, eu não quero morrer, que o Senhor toque no coração do meu irmão, que é coisa melhor. Tem que se humilhar diante do Senhor. Sexto, quinto. Estou terminando, viu? Fique em paz aí, tá? Fique tranquilo. A não ser que você não esteja gostando da mensagem. Orou a Deus. Se humilhou. Eu errei. Ah, irmão, mas precisava fazer um negócio. Até aquele momento, olha, presta atenção, com 40 anos aconteceu a tragédia na família. O homem agora estava com 60, já mais maduro. Mas o homem ainda não era crente. Era neto de crente, filho de crente. Quando ele orava, ele dizia assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ele não tinha coragem de dizer: o meu Deus. Aí ele manda todo mundo ir na frente, família, todo mundo, ficou sozinho de noite, no escuro, no meio do deserto, e fala assim: eu orei, mas agora eu preciso resolver a pendência com meu Deus. Eu orei, Ele tem me abençoado, mas eu preciso pedir perdão para Ele, porque primeiro eu ofendi o meu Deus. Irmãos, presta atenção, Jacó já tinha a bênção da aliança, a bênção patriarcal, Abraão, Isaac, mas faltava a bênção dele para que a coisa continuasse. Mas ele não poderia continuar assim com o velho caráter, trambiqueiro, trançado, enganador, não podia. Aí ele resolveu parar, ficar sozinho para conversar com Deus. E sabe com quem ele tem um encontro nessa noite, lá no escuro, no meio do deserto? Com Jesus de Nazaré. Ele estava lá sozinho. Bom, gente, no meio do deserto, um homem sozinho, de propósito. Diz o texto, quando ele estava ali naquele lugar, apareceu o Senhor. Aí a teologia diz que é uma teofania. O que é isso? Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Carnal. E os dois travam uma luta. E Jacó disse: eu não vou largar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Mas que bênção é essa, irmãos? Tem muita gente achando que é bênção da prosperidade. Não era porque o homem já era rico. Não era. Era a bênção do perdão. Era a bênção da restauração. Era a bênção da mudança de caráter. Jacó estava sentindo uma necessidade de se encontrar com Jesus, para que a bênção patriarcal continuasse. Deixa eu dizer para você que está aqui, essa mensagem é para a mãe, para os pais, para os filhos. Ser filho de crente não basta. Ser neto de crente não basta. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Senão a sua vida não vai para frente. Precisa. Até então, Jacó tinha vivido a sombra da espiritualidade dos seus antepassados. Do bisavô, Tera, o pai de Abraão, era um homem crente. O Jacó cita isso. Abraão, o avô dele, crente. O pai crente, mas ele não era. Tinha experiências com Deus? Tinha. Prosperou porque Deus abençoou? Sim. Mas o coração ainda não tinha sido entregue a Jesus. Jacó vivia enganado, irmãos, com muita gente no nosso tempo. Eu vou à igreja. Lá na igreja dos meus pais. Eu já vi gente falar assim: olha, os meus avós construíram essa igreja. Nessa aqui não, tá? Aqui é nova. Mas igrejas mais recentes, mais antigas, as pessoas falam assim: os meus avós construíram essa igreja. Como se isso fosse alguma coisa. Como se isso valesse alguma coisa. Não vale. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Precisa converter.
ter mudança de caráter. Jacó estava cheio daquela vida, de enganar, de viver com aquele peso no coração. E agora, quando ele tem aquele encontro com Jesus, quando o dia estava clareando, Jesus toca na sua articulação da coxa e desaparece. E Jacó agora começa a andar mancando. Mas é melhor andar mancando convertido do que andando todo certo com a vida torta. Jacó agora tinha a marca de Deus. Era para ele lembrar que ele não tinha que voltar ou ser. Aquele velho homem tinha morrido. E Jesus fala assim: o seu nome agora não será mais Jacó, será Israel, o terceiro patriarca. O terceiro patriarca. Agora você entendeu. Agora as coisas vão começar a acontecer. Tem que resolver ter um encontro com Jesus. Filho de crente, se liga nessa aí, viu? A fé dos seus pais não te garante salvação. Garante não. De forma alguma. Mas para finalizar, mas tinha uma pendência. Tinha um irmão, ele está na jornada para se reencontrar com o seu irmão. Vamos lá, 33. Essa é a parte que eu amo nesse texto. Capítulo 33. Achou aí? Está acompanhando com a sua Bíblia aí? 33. Depois que ele teve um encontro com Jesus, o dia amanheceu, ele retorna para a sua família, e diz o texto: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente do rebanho, da caravana, disse a seus filhos atrás deles, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por últimos. Ele mesmo se adiantou. Olha aqui começa. Jacó se adiantou, prostrou-se em terra. Quantas vezes? 7 vezes, até que seu irmão se aproximou. Presta atenção. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e chorara. Acabou, irmãos. Ponto final para um tempo de angústias de 20 anos. Resolva ter um encontro com Jesus e, em último lugar, agora você pode resolver as pendências com seu irmão. Sabe o milagre? Aquilo que mais Jacó temia era a morte. Acabou, irmãos. Quando ele percebe e vê que vinha na frente, vinha lá o seu irmão, ele corre. Humilhação também. Aqui, deixa eu fazer um adendozinho aí. Nunca vá procurar restauração cheio do seu eu, com petulância, com arrogância. Não vá, porque não vai dar certo. 7 vezes. O irmão vinha 7 vezes. 7 vezes. Colocou o rosto no chão do deserto. E o irmão vem chegando. E qual foi a surpresa? Quando Esaú chega próximo, houve morte, houve vida. Quando chegou perto, o irmão vem, abraça Jacó, dá aquele abraço, beija o irmão, e os 2 choram juntos. O mesmo Espírito que tratou do coração de Jacó, tratou do coração de Esaú, e agora eles se reconciliaram um com o outro. Agora não são mais 2 irmãos zangados, com ódio um com o outro, mas restaurados, querendo
passar uma borracha naquilo que aconteceu no passado, que machucava, que maltratava, que os fazia sofrer. Você não pode continuar a sua vida sem restaurar os relacionamentos quebrados, que te fazem chorar, que te fazem sofrer, que todas as vezes que você pensa e fala assim, por que eu fiz isso? Sempre é tempo de restauração. Sempre é tempo de você se reconciliar. E qual será a sua surpresa? Quando você for e aquele ofendido não dizer nada, só te abraçar, beijar e chorar com você. Acabou, irmãos, restaurados agora. Aí Jacó fala assim, eu trouxe presentes para você. E aqui, gente, a quantidade, os comentaristas falam que foram presentes assim, absurdamente valorosos, que Jacó preparou para o seu irmão, né, ainda achando que o negócio podia não dar certo. Aí ele chega com os presentes e fala assim, aqui Esaú, eu trouxe para você. Meu irmão, não precisa não. A palavra é essa, meu irmão, não precisa. Meu irmão, não, eu trouxe para você. Não, Deus também me tem abençoado. Pode ficar com você, fica para você. Aquele irmão que estava com ódio no coração, agora chama, vamos caminhar juntos. Jacó disse, não, porque o meu Deus mandou que eu voltasse para a terra dos meus pais. Você pode seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu, mas agora nós estamos em paz, porque nós somos restaurados pelo Deus dos nossos pais e o nosso Deus. A gente não pode continuar a nossa vida sem restaurar os relacionamentos que foram quebrados. Sabe por quê, irmãos? Durante toda a nossa vida, nós vamos magoar pessoas. Nós vamos machucar pessoas com palavras, atitudes, ações, algumas pensadas, outras não. Mas o fato é que a gente machuca as pessoas, vai criando raízes profundas de raiva, de vingança. Isso só é resolvido com a mão de Deus, com a graça de Jesus no meio, sabe, para restaurar, para ajudar, para melhorar os nossos relacionamentos e nos fazer também herdar as melhores coisas. Tem bênçãos que Deus só derrama sobre nós quando nós estamos com as nossas pendências todas resolvidas. Até aquele momento, Deus era o Deus de Tera, de Abraão e de Isaac. Mas dali em diante, de 40 até 140, até os 147 anos, 40, 60, 80 e poucos anos, Jacó vivendo agora, tendo Deus como seu Deus. 40 anos, 60 anos foi de espera, foi vivendo ali à sombra dos pais. Mas agora ele diz assim, o Deus dos meus pais é também o meu Deus. Ô, irmãos, resolva restaurar com Deus, resolva restaurar com seus irmãos. Não fique preso ao que as pessoas fizeram a você, isso não vai te levar a lugar nenhum. Fica preso a isso não. Aprenda a perdoar. Essa semana eu conversava com alguém, eu falei assim, olha, a Bíblia ela manda a gente na contramão. O Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, mas Jesus cá fala assim, orai, abençoai aqueles que são os inimigos. Essa é a palavra de Jesus. É diferente. Você não precisa ficar guardando mágoa no seu coração de coisas que te fizeram no passado e que machucaram. Fica livre disso. Não guarde, não deixe seu coração seja um entulho de coisas ruins. Vai te fazer um mal terrível. Tenha um encontro com Jesus. Lave o seu coração, lave a sua alma e prossiga até o dia que o Senhor te der. Pode ser 70, 80, 147 anos. Mas que todo o restante dos seus dias sejam bem vividos ao lado do Senhor, seu Deus, e em paz com os seus irmãos. A palavra diz assim, a gente não pode dizer que ama a Deus e vive com problemas com o irmão, ou aborrece o seu irmão.
palavra bíblica para a gente. Não tem como dizer, eu amo a Deus, e olho para o irmão assim, com problema, com birra, com coisas não resolvidas. Esse cristianismo é falso. É falso. Para você dizer que ama a Deus, você tem que se relacionar muito bem com seus irmãos. Não existe meio termo. A Bíblia fala de forma muito clara para a gente. Quero te convidar a ficar em pé. Não dá para ser filho da aliança com os velhos hábitos. Quero te convidar a orar um pouquinho. Talvez seja um tempo, você não sabe a luta que foram esses dias com esta mensagem aqui. Você não sabe, mas eu tenho convicção de que Deus trouxe essa mensagem porque a gente tem pendências para ser resolvidas. E eu espero no Senhor que nessa noite você saia daqui lembrando, e se lembrar, não hesite, restaure. Restaure. Eu fiz mal a alguém, vá, ore a Deus, vá, põe o pé na estrada e vá restaurar. Eu tenho mágoas no meu coração com fulano que me falou isso. Vá, ore a Deus e resolva. Não dá para ser filho da aliança com mágoa, com rancor. Paulo fala escrevendo aos Efésios, longe de vós toda ira, toda mágoa, toda amargura, longe do vosso coração. Essas coisas são guardadas no coração, amargura, ira, raiva, no coração. E Paulo fala assim, longe de vocês, não deixa isso no coração de vocês. Vamos orar ao Senhor. Reescreva a sua história. Mude o rumo da sua vida. Zero o cronômetro e recomece. Pai querido, por favor. Bendito seja o Senhor, de eternidade em eternidade. Obrigado porque a tua palavra, ela revela para nós erros e acertos de homens, mulheres, do passado, tão distante, e que se parece muito com os nossos erros também. E eu tenho plena convicção de que o Senhor quer ter um propósito nessa palavra de hoje. O Senhor tem um propósito, o Senhor sabe porque o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer. O Senhor sabe. E nós entendemos e recebemos como uma palavra vindo dos céus, porque nós lemos e pregamos a tua palavra, que nos convoca a gente recomeçar. Peço que o Senhor nos ajude. É difícil. Retornar é difícil. Pedir perdão é difícil. Se humilhar é difícil. Mas nós cremos que o seu Espírito vai nos moldando, vai nos mudando, para a gente baixar nossa crista, se humilhar e pedir a ajuda dos céus. Nos ajude. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai celeste, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar.